Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá, galerinha aí da Anatocast, tudo bom, pessoal? Olha só, mais uma nova temporada aqui agora para vocês, iniciando, olha, a nossa 10ª temporada aqui do Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Pessoal, olha só, acho que vocês estão vendo um pouco aqui do nosso cenário. Nós estamos hoje iniciando a 10ª temporada falando sobre saúde da mulher, em especial os órgãos genitais femininos. Então, durante toda essa temporada, a gente fala um pouquinho sobre anatomia do sistema genital feminino. Então, olha, já que vocês já conhecem um pouco aí, a gente fala um pouquinho sobre ovários, tuba uterina, útero, vagina e a região da genitália externa feminina chamada de vulva, tá já? Então a gente vai começar hoje o nosso primeiro episódio falando um pouquinho sobre os ovários. E para isso, olha, como de costume, nós temos convidados que vão discutir aí com vocês e conosco aqui apresentando os das mulheres ovários, beleza? Olha só, nós temos hoje Guilherme Freitas, Guilherme estudante aqui do curso de Medicina, terceiro ano aqui do curso de Medicina do Núcleo de Ciências da Vida, do CAA, que é o Centro Acadêmico do Agreste, aqui da UFPE. Guilherme, mais uma vez, e já agradecendo aí, obrigado, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui, Caiafo, nessa nova edição da Anatocast, né? Nova edição com novos participantes, né? Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Guilherme. E olha só, pessoal, também temos hoje Lívia, Laís, também, assim como Guilherme, são estudantes da mesma turma, do terceiro ano, aqui do curso de Medicina. Lívia, muito obrigado pela presença, viu, garota? Eu que agradeço o convite e ainda mais para falar dessa parte maravilhosa da anatomia. Muito obrigado já pela presença. Então, pessoal, olha só, para vocês aí que ainda não conhecem ou não seguem, vão lá nas redes sociais do Anatocast, viu? Sigam lá no Instagram, confiram aí os nossos vídeos do YouTube, nosso perfil no TikTok, enfim, sigam aí o Anatocast em todas as redes sociais, tá já? Parando de falar um pouquinho aqui, vamos começar de fato com o nosso episódio de hoje, que é o que vocês eu acho que estão interessados aí em conhecer um pouquinho sobre o nosso sistema genital feminino, beleza? Meninos, eu vou já passando a bola para eles, tá joia? Guilherme e Lívia, para a gente falar um pouquinho dos ovários. Os meninos trouxeram algumas imagens aqui para a gente conhecer um pouquinho na nossa televisão aqui. Então a gente vai dar de repente alguns zooms, vamos voltar, vamos aproximar e vamos trazer as imagens aqui para a gente dar uma dinamicidade aí no nosso episódio e vocês conseguirem também acompanhar as estruturas que os meninos estão falando ali na nossa TV, tá já? Vou passando a bola para vocês. Quem de vocês quer conversar a falar um pouquinho aí sobre os nossos ovários? Bom, então eu vou dar início, né, falando sobre esses órgãos que são fundamentais tanto para a reprodução quanto para a produção dos hormônios femininos, né? Então, os ovários são esses órgãos em formato de uma amêndoa sem casca, né? Que eles são ovalados, eles estão dentro da fossa ovárica, na depressão da parede lateral da pelve, entre as artérias ilíacas interna e externa. Isso mesmo. E apesar deles serem pequenos, né? Eles têm cerca de 3 a 5 centímetros de comprimento. A gente vê que eles têm uma importância enorme, né? E aí, eles vão se desenvolver a partir de gônadas indiferenciadas, né? Por meio da embriogênese. E a gente até pode afirmar que eles são órgãos homólogos aos testículos masculinos, né? Já que eles possuem a mesma origem embrionária dos testículos masculinos. E por falar aí nessa origem embrionária relacionada aos testículos masculinos, são exatamente as gônadas, né? No caso dos homens, as gônadas masculinas são os testículos, no caso das mulheres, as gônadas femininas são os ovários. Então, tem essa função importante reprodutiva, função hormonal, que os meninos vão comentar mais um pouquinho daqui a pouco, tá certo? Voltando para vocês, e agora, seguimos por onde? Para a gente falar sobre essa localização dos ovários em relação às tubas uterinas, né? Então, a gente pode ver as tubas uterinas e o ovário, e a gente vai dizer que os ovários eles ficam póstero e inferiormente a essas tubas. Isso, e aí a gente vê, né, que as tubas uterinas vão justamente captar o ósito que vai ser liberado pelos ovócitos no período da ovulação. Então, a gente vê que essa interligação, né, entre o ovário ligado à tuba e, consequentemente, ao útero, vai ser importantíssimo para que a gente possa permitir esse ciclo reprodutivo na mulher. Sim. E essa relação é importante, pessoal. Às vezes, quando a mulher ovula, esse ovócito, se não tiver essa relação muito próxima com a tuba uterina, em especial com essa primeira porção da tuba uterina, onde tem as fibras da tuba uterina, elas que captam esse ovócito para dentro da tuba uterina. Eventualmente, se isso não tiver essa relação importante, esse ovócito pode cair no interior da cavidade pélvica e, eventualmente, ele pode se degenerar ali dentro mesmo. Se isso acontecer, vai ter uma dificuldade muito maior, por exemplo, para uma mulher engravidar, porque o espermatozoide, nesse caso, não vai encontrar o ósito no interior das tubas uterinas, tá joia? Então, essa relação é bem importante, tá joia?
Isso, e aí a gente vê, né, que como a gente pode perceber nessa imagem, até na próxima, os ovários eles não estão simplesmente soltos no útero, né? Eles têm vários ligamentos que permitem com que eles fiquem fixados nessa região. Então a gente pode ver tanto nessa imagem quanto na estrutura anatômica, né? A gente pode ver os ligamentos principais do ovário, né? Que é justamente o ligamento útero-ovário, que como o próprio nome já diz, ele vai ligar o ovário ao útero. A gente vai ter o ligamento largo também, que vai basicamente fazer essa ligação do ovário à parede peritoneal, ou seja, a própria parede da região da musculatura abdominal. E a gente também vai ter o ligamento suspensor, que vai ser importante para manter o ovário mais suspenso mesmo, e até como Lívia falou, né, para que ele fique posterior inferior às tubas uterinas. E, pessoal, rapidamente, um adendo aqui. Esse ligamento suspensor do ovário, ele tem uma importância muito grande. Além de fixar o polo superior do ovário na parede da cavidade pélvica, entre as fibras desse ligamento suspensor do ovário, nós temos os vasos arteriais e venosos que eventualmente vão vascularizar a região ali ovariana. Então, por entre as fibras desse ligamento suspensor do ovário, nós temos a passagem ali, por exemplo, das artérias ovarianas ou das veias ovarianas, tá já? E aí, né, gente, para explicar melhor essa esquematização, a gente também tem, né, uma peça anatômica, e aqui a gente pode ver, vou pedir a ajuda de Lívia, e aí a gente também pode ver realmente aqui na própria estrutura anatômica, né? Então a gente pode ver esse ligamento suspensor, que é como o Caia falou, é como se as veias e as artérias passassem por dentro dele. Então a gente vê aqui ele, até se mostrando a estrutura de forma melhor, né, aqui. A gente também vê o ligamento útero-ovárico, as tubas uterinas, né, acima e o ligamento útero-ovárico mais embaixo. E aqui por dentro dele a gente vai passar justamente o hilo do ovário, que é justamente a estrutura que vai permitir que a gente passe os vasos sanguíneos e os nervos para o ovário. E aí é como se tivesse uma estrutura do mesovário, que é justamente esse prolongamento do peritônio. Então a gente tem aqui também o ligamento largo, e esse mesovário é justamente esse prolongamento do peritônio que vai permitir que a gente forme o hilo e, consequentemente, que a gente nutre esse ovário com a irrigação, né, promovida pelos vasos, e também com os nervos que vão permitir a questão neurológica e a sensibilidade em si. Muito bem, garotos. Pode continuar, Olivia. Bom, adentrando um pouquinho agora na histologia, a gente pode falar de fora para dentro, em que a gente vai ter como a camada mais externa dos ovários o epitélio germinativo. E é interessante que ele recebe esse nome porque antigamente se pensou que as células que originavam os gametas, elas seriam as responsáveis, estariam no epitélio germinativo. Mas hoje a gente já sabe que, na realidade, essas células que originam os gametas, elas vêm lá do endoderma do saco vitelínico e depois, posteriormente, é que elas descem para os ovários. Então, é chamado de epitélio germinativo, mas não é tão germinativo assim. Isso mesmo, Lívia. E aí a gente vê que abaixo desse epitélio germinativo, a gente vai ter justamente a túnica albugínea, que vai ser justamente uma estrutura de tecido conjuntivo denso não modelado. A gente nem vê o nome dela aí, porque ela é realmente uma estrutura quase que colada ao epitélio germinativo, mas ela também está presente e também serve como mais uma estrutura de proteção, né? Já que ela tem esse tecido conjuntivo denso não modelado. E aí, mais abaixo, seguindo, a gente tem o córtex do ovário, que é justamente essa estrutura por onde a gente vai ter os folículos em várias fases de desenvolvimento, como a gente vê o folículo primordial, primário, secundário. Então, todas as estruturas dos folículos em si vão estar presentes no córtex do ovário, e aí, junto com elas, a gente vai ter algumas fibras colágenas, a gente também vai ter algumas próprias células do estroma, né, que vão ser basicamente semelhantes a fibroblastos, e todas as estruturas para justamente promover esse apoio a esses folículos que estão realmente se desenvolvendo. E aí, a gente também vai ter a medula do ovário, que é justamente uma estrutura já de tecido conjuntivo frouxo, enquanto que o córtex vai ser uma estrutura de tecido conjuntivo denso, a medula vai ser um tecido conjuntivo frouxo, e aí nela a gente vai ter a questão dos nervos e os vasos sanguíneos que vêm do hilo, como a gente pode ver, e aí vai ser muito importante também para que a gente possua essa diferenciação. Mas aí a gente vai ver que essa diferenciação ela não é uma diferenciação em si física, é muito uma diferenciação de estrutura e do que essas estruturas contêm, como a gente pode ver as diferenças, né, do que a medula contém para o que o córtex em si vai conter. Bom, e como o Guilherme bem falou, no córtex a gente tem esses folículos em diversos estágios de desenvolvimento, e esses folículos eles vão ser nutridos por células circundantes. Quando a gente tem células circundantes apenas em uma camada, a gente vai falar que são células foliculares, e quando elas formam várias camadas, a gente vai chamar de células granulares.
Muito bem, pessoal. Olha, quem está acompanhando aí, esses folículos é exatamente onde o ovócito feminino, né, o gameta feminino, ele vai sendo produzido, ele vai sendo amadurecido e ele vai ser liberado aí durante o período da menstruação, normalmente ali, né, quem tem uma mulher que tem um ciclo regular, ali por volta do 14º dia, esse ovócito, né, no estágio secundário do seu desenvolvimento, ele vai ser liberado para as tubas uterinas e caso tenha um encontro do espermatozoide com esse ovócito, ele pode ali se desenvolver um óvulo e virar um zigoto e de repente desenvolver um embrião, tá joia? Então é a partir desse amadurecimento desses folículos no interior dos ovários que as mulheres então promovem e produzem aí os seus gametas, né, reprodutivos, suas células reprodutivas, tá joia? Muito bom você ter falado sobre isso, Caiafo, porque é muito importante a gente saber também da ovocitogênese, né? Que é justamente faz parte de tudo isso aí que você falou e começa já lá no desenvolvimento embrionário, quando essas células germinativas descem para o embrião, né? Depois a gente vai ter uma pausa dessas células na prófase 1, que só vão ter continuidade do seu desenvolvimento depois da puberdade. Olha só, pessoal, sabe o que isso Lívia quer dizer com isso? Que as mulheres já nascem com um certo número de folículos que vão se amadurecer e desenvolver ao longo de toda a sua vida. Então, as mulheres já nascem com esses folículos dentro do seu ovário. Eles estão como se fossem em um stand-by, eles estão num repouso ali, como se estivessem adormecidos. E quando essa mulher entra num período de puberdade, as alterações hormonais fazem com que elas reativem esses folículos, eles vão se amadurecer e aí começam a ter então os ciclos reprodutivos e os ciclos menstruais da mulher, né? E a cada ciclo, então, um desses folículos normalmente se desenvolve, se amadurece e, quem sabe, futuramente pode vir a gerar um futuro embrião, caso tenha ali um encontro com os espermatozoides. Então, isso é importante, viu? As mulheres já nascem com esse número aí determinado de ovócitos que vão se desenvolver ao longo de toda a vida. Isso mesmo, Caiafo. E uma questão interessante é que a gente vê que cada folículo primordial, né, como o Lívia falou, vai conter esse ócito primário. Mas a gente sabe que a maioria deles vai ser perdida. Então, quando a mulher nasce, como o senhor falou, né, a mulher já vai nascer com esses folículos, mas mesmo assim, ela vai nascer com cerca de 200 mil a 2 milhões de folículos. E aí, quando ela chega na puberdade, esses números já vai cair para cerca de 40 mil. E aí, desses, cerca de 400 que realmente vão se desenvolver e ficar prontos realmente para serem liberados. Mas a gente vê que a maioria deles vai realmente sofrer essa atresia, né? Muito bem. Daqueles que não sofrem a atresia, né, a gente tem uma série de estágios, né, por quais esses folículos eles vão passar, né? Então a gente tem o início de tudo com um folículo primordial, né, em que a gente tem que ele vai ser envolto de células foliculares, como a gente falou, que são de apenas uma camada. No seu desenvolvimento, essas células foliculares vão passar a ser células granulares. A gente vai ter também o desenvolvimento da zona pelúcida, que é uma camada de glicoproteína também ali para nutrir, que ela vai estar entre o ócito e as células granulares. E a gente tem também o início do desenvolvimento da teca, né? E nesse momento a gente vai chamar de teca folicular, né? Tudo isso vai estar presente no que a gente chama de folículo primário tardio. Em seguida, a teca folicular, ela vai se dividir em teca interna, que é vascularizada, né? Produtora ali de estrogênio, e teca externa, com células do estroma e fibras colágenas. A gente também vai ter o começo da formação do antro, que é quando essas células granulares, elas vão secretar substâncias que vão formar essa cavidade, que a gente chama de antro, que posteriormente vai se desenvolver no folículo maduro, né, de Graafi, para que possa ocorrer a expulsão ali do ócito. Isso mesmo, Lívia. E aí a gente vê realmente que esse estágio do folículo maduro, ou também chamado de pré-ovulatório, é justamente o último estágio de desenvolvimento desse folículo, né? Então, a partir daí, quando ele realmente está cheio desse líquido folicular, a partir daí que ele realmente está maduro, ele pode realmente ser solto. Então, esse ócito vai ser solto, vai se chamar de ócito secundário, e aí, com isso, ele vai seguir o caminho, né, por meio da tuba até que chegar no útero. E uma questão importante, a gente pode até passar para a próxima imagem, é que a gente vê que mesmo com a liberação dele do folículo, ou seja, o ócito vai sair do folículo, a gente vê que a coroa radiata permanece. Então, a coroa radiata vai junto com esse ócito, por meio do caminho das tubas, para justamente servir como nutrição para esse ócitos, né? Exato. E aí, após a ovulação, né, o que sobra do folículo se transforma em corpo lúteo, né? Um corpo que vai produzir progesterona e estrogênio já se preparando para uma possível gravidez.
Isso mesmo, Lívia. E aí a gente também pode ver que aí, caso que a gente não tenha a fecundação, ou seja, a mulher não engravidou, a gente vai ter que esse corpo lúteo ele vai meio que se degenerar. Então ele vai formar uma estrutura fibrótica, que é chamada de corpo albicante. Então a gente pode ver que ele vai realmente atrofiando e vai virando uma estrutura fibrosa. Ô, pessoal, e esse corpo lúteo é super importante durante esse período, na espera de uma futura fecundação, porque ele consegue manter com as taxas de estrógeno e progesterona a membrana interna do útero. A gente vai ver isso no próximo episódio lá sobre o útero, a membrana do endométrio, ela com uma certa proliferação, mantendo um ambiente adequado para que, caso tenha uma fecundação, esse zigoto consiga se implantar, né, no período, no processo chamado de nidação, ele consiga se implantar no útero e ali ter um ambiente adequado para o seu desenvolvimento. Então, esse corpo lúteo é super importante para manter essas taxas hormonais durante esse período. Caso não tenha a fecundação, aí as taxas hormonais vão diminuir, vão sofrer algumas alterações e aquela membrana do endométrio vai ser descamada e a mulher entra, então, no período menstrual. Tá joia? Isso, e é justamente nesse momento que a gente vai ter o corpo albicante, né? Muito bem. Vamos então falar sobre vascularização e inervação dos ovários, né, que é bem importante. Então, começando pela irrigação arterial, vai ser feita, né, pela artéria ovariana, que sai diretamente da aorta abdominal e vai entrar no ovário pelo ligamento suspensor, né? Essas artérias, elas vão se anastomosar com as artérias uterinas, como a gente bem tá vendo na imagem, né? Isso mesmo, Olivia. E aí a gente também tem que falar da questão da drenagem venosa. A gente vê a próxima imagem que a gente tem, né, à esquerda a gente vai ter justamente a veia ovariana esquerda, que vai justamente drenar para a veia renal esquerda, né, que a gente não aparece na imagem, mas está mais acima. E aí a gente também vai ter a veia ovariana direita, que vai justamente drenar para a veia cava inferior. Então essas seriam basicamente as duas principais formas de drenagem venosa dos ovários. E, pessoal, olha só, um adendo ainda mais, algumas dessas veias ovarianas, a gente viu que na esquerda, a veia ovariana esquerda vai e sobe, né, e drena o sangue para a veia renal esquerda, como o Guilherme falou, e a veia ovariana direita drena diretamente para a veia cava inferior. Mas tem uma porção de algumas dessas veias ovarianas que podem se anastomosar com as veias uterinas e ali compreender e formar parte do plexo uterino venoso. E depois esse plexo uterino drena então ali para as veias ilíacas internas e segue o seu trajeto normal até o átrio direito do coração. Então, mas de fato a principal drenagem venosa dos ovários tem uma diferença do lado esquerdo para o lado direito, que no caso da veia ovariana esquerda, drena para a veia renal esquerda, no caso da veia ovariana direita, drena para a veia cava inferior, e além das duas, podem ali compor, junto com o útero, o plexo venoso uterino. Tá joia? E de inervação, a gente tem que o ovário vai ser inervado pelo sistema nervoso autônomo, né, com fibras simpáticas, né, que vão ali fazer parte os nervos esplânicos lombares e as parasimpáticas pelo hipogastro inferior, o plexo hipogástrico inferior. Muito bem. Fazem parte ali da região do plexo mais lombar, próximo ali do plexo já no interior da cavidade pélvica. Tá joia? Bom, pessoal, os meninos têm uma fala também aqui, um pouco sobre correlações clínicas. Vou passar a palavrinha para eles, tá joia? Bom, então, os cistos ovarianos são condições bem comuns, né, bem frequentes, e muitos deles podem ser funcionais, como o cisto folicular, né, que é quando o folículo que a gente viu, que a gente estudou aqui, ele não se rompe. Isso mesmo. E aí a gente vê que esses cistos, né, geralmente são assintomáticos, mas eles podem gerar um certo tipo de irregularidade menstrual, um certo tipo de dor pélvica, ou até mesmo aumento de volume abdominal. Claro que essa imagem ela está um pouco exagerada, né? Mas aqui na imagem de ultrassonografia a gente pode ver realmente como é a aparência desse cisto, né? Alguns casos podem ser mais persistentes, causar dor e vão necessitar de uma investigação melhor e até mesmo, em alguns casos, precisar da cirurgia. Isso mesmo. Então a gente vê que realmente tem muita correlação clínica, né? Por falar em cistos ovarianos, tem uma condição também, viu, que atinge muitas mulheres, aí às vezes muitas mulheres jovens, que é a SOP, né, conhecida como SOP, que é a síndrome do ovário policístico, e que tem uma série de influências sobre a vida da mulher, desde dor, desde períodos menstruais dolorosos, desde a produção de acnes, por exemplo, a dificuldades para engravidar. Então, precisa aí ter um cuidado específico às mulheres que sofrem dessa condição, né, da SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, precisa procurar ali um médico especializado para ter um tratamento ideal,
Tem endocrinologistas que fazem parte da equipe de tratamento. O pessoal da ginecologia e obstetrícia fazem parte também dessa equipe de tratamento. Então, você, mulher aí, que, por exemplo, sofre dessa síndrome do ovário policístico, fica atenta, precisa se cuidar para ter um acompanhamento ideal aí. Isso, às vezes, traz essa dificuldade de engravidar que eu comentei, mas dentro de um tratamento, dentro de um planejamento específico de tratamento, sim, consegue sim engravidar e você ter uma vida aí dentro das limitações que, eventualmente, a condição oferece a determinados pacientes, mas você consegue levar uma vida tranquila, mesmo com essa condição, tá joia? E por falar em função dos ovários, quem quer falar um pouquinho aí das principais funções ovarianas? A gente já comentou ao longo da nossa fala de hoje, mas de uma forma geral elas são as gônadas femininas. Então, de uma forma geral, ela tem como função principal ali a produção, né? E o amadurecimento ali do ócito, né? Num estágio secundário, para a liberação para o interior da tuba uterina. E além disso, ela também tem uma produção hormonal importantíssima, principalmente dos hormônios de estrógeno e progesterona, que dão ali características secundárias femininas, dão ali sustentação, ambientes adequados para o desenvolvimento, por exemplo, embrionário e das células do tecido do sistema genital feminino como um todo, tá joia? Os meninos querem trazer mais alguma informação aí para os nossos ouvintes e telespectadores aqui do AnatoCast? Eu acho que era isso mesmo, a questão da hormonal mesmo, cara. Os principais mesmo são a progesterona e o estrogênio. A gente também tem outros, como a questão da relaxina, a inibina mesmo, que vai justamente, a inibina vai atuar de forma a permitir que o FSH atue somente sobre um folículo. Então, a gente vai ter vários outros, mas o principal mesmo seria o estrogênio e a progesterona. Sim, e a relaxina, que tem um papel bem fundamental também na manutenção da gravidez, né? Sim. E também importante, a relaxina, ela gera, o próprio nome diz, relaxina, ela relaxa um pouco, né, as tensões ligamentares e eventualmente musculares. E durante o período de parto e adaptação da cintura pélvica feminina, por exemplo, ela é fundamental que as articulações, principalmente da cintura pélvica e do quadril, sofram um pouco de relaxamento ali nas tensões para facilitar a mobilização e a movimentação dos órgãos da cavidade pélvica, principalmente dos ossos da cavidade pélvica, durante ali, principalmente o período expulsivo do parto, quando a mulher precisa de algumas adaptações ali na região da cavidade pélvica para facilitar a passagem do bebê e essa relaxina facilita aí a movimentação nas articulações da cintura pélvica, tá já? Pessoal, então eu acho que era isso que a gente tinha para falar aqui no nosso episódio de hoje sobre os ovários. Eu queria agradecer imensamente a participação de Guilherme e de Lívia. Eu queria que vocês deixassem uma fala aí para os nossos ouvintes e telespectadores aqui do AnatoCast. Muito obrigada pela sua presença. Não deixe de se inscrever e de acompanhar os próximos episódios. Isso mesmo, gente. Essa série vai ser muito boa. A gente também vai estar nas próximas, então espero ver vocês em novos vídeos. E é isso, obrigado. É isso aí, pessoal. Olha só, o AnatoCast vai ficando por aqui. Eu queria que vocês continuassem aí seguindo, acompanhando o AnatoCast. Vão lá no nosso perfil, vão lá no nosso canal do YouTube, vão lá no Instagram, no TikTok. Além dos podcasts, além dos videocasts, nós temos alguns vídeos também interessantes sobre curiosidades anatômicas, sobre diversos assuntos lá de anatomia humana. Então fica lá nas nossas redes sociais e acompanha, tá joia? Olha só, o AnatoCast é gravado aqui no estúdio do Labtec Anato, que é um laboratório de tecnologias educacionais em anatomia, do grupo de pesquisa aqui, Tecnologias em Saúde, do Núcleo de Ciências da Vida aqui do Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco. Beleza? Pessoal, até o próximo episódio. Encontro você aqui no AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.